E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês quais são os principais cargos na área de vendas de software em empresas de tecnologia. De maneira prática e bastante objetiva, eu vou contar com a minha experiência, qual que é o principal dia a dia, quais as características que você tem que ter para trabalhar nessas funções e o que você deve esperar uma vez sendo contratado na área de vendas de software. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou o William, executivo comercial na área de tecnologia já fazem mais de 8 anos. Aqui no meu canal eu faço conteúdos relacionados à venda de software, à tecnologia de maneira geral e também a trabalho remoto. Nesse vídeo eu vou contar então para você quais são as principais funções na área comercial em empresas de tecnologia. Eu vou separar esse vídeo em basicamente 3 etapas. A primeira etapa será a etapa de pré-venda, a segunda relacionada a vendas e a terceira etapa será de pós-venda. Fazendo a observação aqui, você vai ver que nas empresas os cargos muitas vezes significam coisas diferentes. Então é importante que ao ler uma job description, você veja exatamente o que esperam de você, você utilize as entrevistas e o processo seletivo para entender quais são as expectativas e qual que é o dia a dia da função que você está se aplicando. Isso é bastante importante. Mas, de uma maneira geral, vocês vão ver que seguem mais ou menos o modelo e o formato que eu vou explicar aqui para vocês. Vamos lá? Então, começando do início, a gente tem a parte de pré-venda. Nessa parte, o principal objetivo vai ser gerar uma oportunidade. O que seria uma oportunidade? É de fato uma pessoa que trabalha em uma empresa que tem uma dor que a sua empresa consegue de fato atender, certo? Está interessada, está disposta a conversar com vocês. Isso seria basicamente uma oportunidade. E o que seria um lead? Um lead é basicamente essa pessoa dentro da empresa que vai falar com vocês, né? Então, esse lead ele pode ser um lead inbound ou um lead outbound, certo? Quando a gente fala de funções de vendas que trabalham nessa parte de geração de oportunidade, a gente tem basicamente duas. A gente tem o Sales Development Rep, que é o responsável por atender os leads inbound, ou seja, as pessoas que estão indo até a sua empresa e falando: olá, gostaria de falar com vocês, eu tenho uma demanda parecida, vamos conversar? Então eles já demonstraram um interesse prévio em adquirir o produto de vocês ou o serviço que vocês disponibilizam. O SDR então ele vai entrar em contato, ele vai garantir que de fato é uma oportunidade válida, que essa pessoa tem uma dor que vocês vão de fato conseguir atender e ele vai então agendar o próximo passo, que normalmente é uma demonstração ou uma reunião, uma conversa com o executivo comercial que vai estar conduzindo essa negociação. Em contrapartida, a gente tem a posição do Business Development Rep, ou BDR, que é basicamente o pré-vendedor que vai ter o objetivo de ir até as empresas e ofertar o produto ou serviço. A grande diferença é que essa empresa ela não conhece, ela não está interessada, ela não demonstrou interesse em adquirir esse produto ou esse serviço, então acaba sendo um processo muito mais difícil com uma taxa de conversão menor, certo? Então, de maneira geral, o SDR ele vai qualificar as oportunidades que estão chegando até a sua empresa e o BDR ele vai chegar até empresas que não estão interessadas no momento, mas que podem vir a ser. É importante comentar que, por exemplo, na função do BDR, que vai ter que buscar novas empresas, normalmente a gente tem uma área de Sales Ops que vai gerar listas, vai gerar potenciais empresas para o BDR de fato conseguir contactar. Mas em algumas empresas o BDR tem que fazer todo o processo, desde encontrar as empresas até de fato contactar e gerar essas oportunidades. Então, avalie bem a vaga que você está se aplicando para entender se ela faz o processo completo de ponta a ponta ou de fato só a parte comercial mesmo de fazer o contato, toda a parte de discovery e de fato agendamento de uma reunião ou uma demonstração. Então agora vamos para a segunda etapa, que seria a parte de vendas. Na parte de vendas a gente tem alguns perfis diferentes. A gente tem a camada inicial que atua com as empresas com menor ticket e com uma venda mais simples, uma venda mais rápida, que é o que a gente chama de inside sales. Por que inside sales? Porque hoje em dia com a pandemia acaba que muitas vezes todo mundo fica dentro do escritório, dentro do seu trabalho remoto. Mas antigamente você tinha executivos que iam para a rua, executivos que ficavam dentro do escritório. Então inside sales acaba sendo aquela camada inicial que atua com contas menores,
ou ele também tem o nome de Account Executive Small and Medium Businesses, né? Então seria o vendedor de pequenas e médias empresas. Muitas vezes esses nomes eles são correlatos e eles fazem a mesma coisa, só depende de como a empresa escolhe os nomes, certo? De maneira geral, esse profissional ele tem que ser bastante comunicativo, bastante organizado, bastante eficiente para conseguir dar conta da demanda e desse volume de oportunidades que estão sendo geradas e conseguir de fato no final do mês ter uma boa taxa de fechamento. Eu falo com bastante carinho na área de Inside Sales e Account Executive SMB porque foi onde eu consegui trabalhar em várias empresas diferentes, então eu sei bastante qual que é o dia a dia, não só empresas grandes, mas como empresas pequenas também, e é onde a gente consegue ter bastante resultado de maneira bastante rápida. Sendo organizado, conseguindo tocar de maneira eficiente, tu vai ter um ótimo resultado. Então vamos para a segunda etapa, que seria Account Executive Mid-Market. Account Executive Mid-Market basicamente é aquele vendedor que atua em contas intermediárias, então não é nem as maiores empresas com as maiores oportunidades em andamento, nem também aquelas empresas tão pequenas que não chega a ser um ticket muito relevante. O principal desafio do mid-market é que ele vai ter que atuar com empresas que já têm um processo de compra muito mais bem definido, já são mais criteriosas e demoram às vezes mais durante o processo comercial, e ele vai ter que identificar quais são as principais oportunidades, seja por aquela oportunidade de ser mais quente, ou seja, aquele lead, aquele contato que você está tendo, ele tem de fato o poder de decisão, ele tem o poder de compra e de fato está disposto a comprar, ou simplesmente as oportunidades que têm o maior ticket, então a maior receita possível que ela pode trazer para a empresa. Então, basicamente, esse seria o principal desafio. Ainda tem um volume interessante de oportunidades, mas é necessário que o Account Executive tenha já um conhecimento um pouco mais aprofundado do produto, consiga conduzir negociações um pouco mais complexas. Para finalizar a parte de Account Executive, então, a gente tem o segmento de empresas Enterprise. Empresas Enterprise são aquelas empresas que têm centenas de funcionários, elas têm milhares aí de dólares ou reais de faturamento esperado nesse contrato, e são contratos que muitas vezes demoram 3, 6 até 12 meses de negociação para de fato você conseguir converter e ter um novo cliente para dentro da empresa. São vendas bastante complexas, onde você tem que entender com quem você está falando, se essa pessoa tem poder de decisão, quem que seria o líder em cima dele que poderia assinar esse contrato, se ele tem de fato um budget já designado para esse ano para fazer a aquisição. Então são uma série de fatores que de fato o Account Executive eles tem que estar ciente, e ele tem que ir fazendo uma descoberta ao longo de várias reuniões, vários pontos de contato que ele normalmente vai ter. Inclusive, normalmente você tem contato através de diferentes canais, então você fala com ele através do e-mail, você faz videochamadas, você vai localmente até a empresa fazer assinatura de contrato, demonstrações com a sua área técnica. Então tem uma série de coisas que o Account Executive tem que ter em mente para garantir que ele consiga fechar no final do ano a sua meta, que muitas vezes acaba sendo pelo menos trimestral, às vezes até semestral ou anual, certo? Para finalizar a parte de venda, a gente tem o Account Executive que cuida de governo. Então são contratos bastante específicos, onde você sempre vai ter uma licitação ou tomada de preço, onde o executivo vai ter que ter um parceiro local para fazer esse tipo de processo. Então, falando do Brasil, existem várias normas nacionais específicas, mas isso também ocorre para qualquer outro país. Então, você tem que conhecer muito de maneira regional quais são as leis, os processos administrativos para compra, além, é claro, de toda a complexidade que você vê também em contas Enterprise. Então esse é um processo bastante interessante, principalmente quando você está atuando com venda internacional, porque você tem que conhecer parceiros que vão representar a sua empresa nessas tomadas de preço, nessas licitações. Tem toda uma questão de market share, de margin share, você tem que separar essas receitas para o parceiro também, e uma série de outros processos bastante burocráticos. Finalizamos então a parte de vendas e indo para a parte de pós-venda. A gente tem um cargo de maneira geral que é o Account Manager. O Account Manager, ele pode ser somente Account Manager, ou ele pode também ter essas divisões que eu comentei antes, de Small and Medium Businesses, de Mid-Market e de Enterprise. O Account Manager, ele normalmente atua nas empresas com ticket maior, para valer de fato o investimento de ter alguém somente para renovar aqueles contratos. E o objetivo dele é renovar esses contratos, garantindo melhores condições comerciais para a empresa, vendendo mais produtos ou até expandindo
estendindo esse contrato para mais de um ano, né? Então 1, 2, 3, até 5 anos é algo bastante comum no mercado. Hoje eu sou Account Manager, por exemplo, o meu cargo é Key Account Manager, mas vocês vão ver que no mercado há diversos nomes diferentes sendo praticados para a mesma função. Basicamente é isso. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, comente aqui embaixo o que você achou, se você ficou com alguma dúvida referente aos cargos, e eu vou tentar te ajudar no próximo vídeo. Até mais!